Imagine acordar amanhã e descobrir que todo o seu patrimônio desapareceu. O que você faria para reconstruir sua fortuna do zero em 2026? Correria atrás da próxima ação da moda? Tentaria adivinhar qual empresa desconhecida vai explodir? Eu não perderia meu tempo com isso. Minha estratégia seria muito mais simples e, acima de tudo, certeira. Compraria 4 ações de empresas sólidas como rocha e as guardaria para o resto da vida. Não 10, não 20. Apenas 4. São negócios tão poderosos, tão lucrativos e tão bem administrados que eu poderia comprar as ações, trancá-las em um cofre e esquecer delas por 30 anos. Quando abrisse o cofre 3 décadas depois, essas empresas valeriam muitas vezes mais do que paguei. Estariam distribuindo dividendos generosos e ainda seriam líderes absolutos em seus setores. Sou Warren Buffett, tenho 94 anos e invisto há mais de 8 décadas. Construí uma das maiores fortunas do mundo, e hoje vou revelar exatamente quais 4 ações eu compraria se tivesse que recomeçar em 2026 com capital limitado. Não são apostas arriscadas nem empresas que podem ou não dar certo. São os negócios mais seguros e de maior qualidade do planeta. Empresas que sobreviveram a guerras mundiais, depressões, recessões, revoluções tecnológicas e a todos os desafios imagináveis. E continuam aqui dominantes e lucrativas como sempre. Antes de revelar quais são essas 4 ações, deixe-me explicar o que torna uma empresa uma verdadeira blue chip. O termo vem do pôquer, onde as fichas azuis são as mais valiosas. No mundo dos investimentos, blue chips são as empresas mais confiáveis e valiosas. Mas o que define uma ação como blue chip? Primeiro, tamanho e domínio. São gigantes que comandam seus setores. Não são startups tentando se estabelecer, são negócios que já venceram. Possuem fatias de mercado tão grandes que é quase impossível tirá-las do topo. Segundo, histórico comprovado. Blue chips existem há décadas e provaram que seus modelos de negócio funcionam em qualquer cenário econômico. Não são empresas novatas com estratégias não testadas. Terceiro, finanças impecáveis. Têm balanços saudáveis, dívidas sob controle, altos retornos sobre o patrimônio e geram fluxo de caixa livre e abundante. Não dependem de financiamentos externos porque se sustentam sozinhas. Quarto, lucratividade constante. Blue chips ganham dinheiro todos os anos, não apenas quando a economia vai bem. Mesmo em recessões, seus modelos de negócio são resilientes o suficiente para permanecerem rentáveis. Quinto, tradição de dividendos. A maioria paga dividendos há anos, muitas vezes décadas, e os mantém ou aumentam mesmo em tempos difíceis. Isso demonstra força financeira e compromisso com os acionistas. Sexto, vantagens competitivas inabaláveis. Blue chips têm algo que as protege da concorrência: poder de marca, efeitos de rede, economias de escala, custos de troca para clientes ou barreiras regulatórias. Algo que torna quase impossível para os concorrentes roubar sua fatia de mercado. Sétimo, gestão de excelência. São comandadas por líderes competentes, honestos e com visão de longo prazo, que alocam capital de forma inteligente. As 4 ações que vou revelar agora possuem todas essas características. A primeira é a Coca-Cola. Sou acionista da empresa desde 1988, quando comprei cerca de 5% dela por US$ 1 bilhão. Hoje essa participação vale cerca de 25 bilhões e gera mais de 700 milhões em dividendos por ano. Foi um dos melhores investimentos que já fiz, e se tivesse que recomeçar hoje, compraria a Coca-Cola novamente sem hesitar. Por quê? Primeiro, porque a Coca-Cola tem a marca de consumo mais forte do mundo. São 2 bilhões de porções consumidas diariamente em mais de 200 países. A marca é reconhecida por 94% da população global. Esse poder foi construído ao longo de 139 anos com qualidade consistente e investimentos massivos em publicidade. Nenhum concorrente consegue replicar isso, não importa quanto dinheiro gaste. Levaria décadas e dezenas de bilhões para criar uma marca que se compare à Coca-Cola, e mesmo assim, estaria lutando contra o vínculo emocional que as pessoas têm com o produto. Segundo, o modelo de negócio da Coca-Cola é brilhante. Ela não fabrica a maioria de seus produtos. Produz concentrados e os vende para engarrafadoras parceiras ao redor do mundo, que adicionam água, engarrafam, distribuem e comercializam. Esse modelo leve significa que a Coca-Cola não precisa de grandes investimentos em fábricas ou redes de distribuição. As engarrafadoras cuidam disso. A empresa apenas produz o concentrado, que tem margens altíssimas, provavelmente entre 70% e 80%. Isso é extraordinário. Como não precisa de muito capital, gera um fluxo de caixa livre enorme, cerca de 10 bilhões por ano.
Esse dinheiro financia dividendos, recompras de ações e investimentos em crescimento. Terceiro, a Coca-Cola se adaptou às mudanças nas preferências dos consumidores. Sim, o consumo de refrigerantes está caindo em mercados desenvolvidos por questões de saúde, mas a Coca-Cola não é mais apenas uma empresa de refrigerantes. Ela possui marcas como Dasani, Sartwater, Honesteia, Simply Orange, Minute Maid, Fireleaf, Costa Coffee e Powerade. É uma empresa de bebidas completa, com marcas líderes em quase todas as categorias. Quando os consumidores migram de refrigerantes para água, sucos ou café, eles continuam comprando produtos da Coca-Cola. A empresa não perde receita, apenas redireciona os clientes para outras partes de seu portfólio. Quarto, a Coca-Cola tem um potencial de crescimento enorme em mercados emergentes. Nos Estados Unidos e na Europa Ocidental, o consumo per capita é alto. Todo mundo já consome produtos da Coca-Cola, e o crescimento é modesto. Mas na África, no Sudeste Asiático, na Índia e em partes da América Latina, o consumo per capita é muito menor. À medida que esses mercados se desenvolvem e as pessoas entram na classe média, o consumo de bebidas aumenta. A Coca-Cola está posicionada para capturar esse crescimento. Ela já está lá, com distribuição e reconhecimento de marca. À medida que a renda sobe, as pessoas compram mais produtos da Coca-Cola. Isso garante décadas de crescimento para a empresa. Quinto, o dividendo é excepcional. A Coca-Cola paga dividendos há mais de 100 anos e os aumentou por 62 anos consecutivos. Isso a coloca no status de Dividend King. O rendimento atual é de cerca de 3%, com um payout ratio de 75% dos lucros, sustentável graças às altas margens de fluxo de caixa livre. O dividendo cresce entre 5% e 7% ao ano. Se você comprar hoje e segurar por 20 anos, seu rendimento sobre o custo será superior a 9%. Em 30 anos, ultrapassará 18%. Essa capitalização dos dividendos é como se constrói riqueza de verdade. Por fim, a avaliação é razoável. A Coca-Cola é negociada a cerca de 24 vezes os lucros, o que é justo para um negócio dessa qualidade e com esse histórico. Cresce consistentemente, com um yield atual de 1,5% e um histórico de aumentos anuais. Não é um dividendo alto como o da Coca-Cola, mas é um complemento valioso em uma estratégia de longo prazo, especialmente quando combinado com o potencial de valorização das ações. Quinto, a gestão da United Health é excepcional. O CEO Andrew Viti, com experiência em saúde global, tem conduzido a empresa com disciplina de capital e foco em eficiência. Sob sua liderança, a empresa expandiu o Optum de forma agressiva, mas sempre com retornos claros sobre o investimento. Eles não desperdiçam capital em aquisições sem sinergias, cada movimento é calculado para fortalecer a posição dominante da empresa no setor. Sexto, a avaliação é atraente. United Health é negociada a cerca de 20 vezes os lucros, um desconto em relação ao seu histórico e ao potencial de crescimento. Para uma empresa com margens em expansão, fluxo de caixa livre robusto e um mercado endereçável que só tende a crescer, esse múltiplo é mais do que justo. Você está pagando por um negócio que entrega crescimento estável, resiliência em crises e uma vantagem competitiva quase intransponível. Se eu estivesse começando do zero, alocaria outros 25% do meu capital em United Health. Aos preços atuais, perto de $500 por ação, compraria quantas ações pudesse, reinvestiria os dividendos e manteria por décadas. Em 20 anos, essa posição poderia facilmente multiplicar por 5 ou mais, gerando não apenas ganhos de capital, mas também um fluxo de renda crescente. E o melhor, você dorme tranquilo sabendo que não importa o que aconteça na economia, as pessoas continuarão precisando de saúde, e a United Health continuará lucrando com isso. Essas três empresas, Coca-Cola, Visa e United Health, formam a espinha dorsal de uma carteira vencedora. Elas têm em comum modelos de negócios resilientes, vantagens competitivas duradouras, gestões competentes e a capacidade de gerar retornos consistentes, independentemente do ciclo econômico. Não são apostas especulativas, são investimentos para quem quer construir riqueza de verdade, sem depender de sorte ou timing perfeito. Se você está começando agora, comece por elas. Se já tem uma carteira, pergunte-se: quantas dessas características suas ações atuais possuem? Poucas empresas no mundo oferecem essa combinação de segurança, crescimento e retorno. E é exatamente por isso que elas merecem um lugar central na sua estratégia. O tempo é o seu maior aliado, e essas empresas sabem como multiplicá-lo. E essa não é uma projeção otimista, é um cenário realista baseado em números que essas empresas já entregaram consistentemente.
Imagine acordar daqui a 2 décadas e ver seu patrimônio multiplicado, não por apostas arriscadas, mas por negócios que operam como máquinas de gerar valor ano após ano. Não é mágica. É a matemática simples do crescimento composto, aplicada a empresas que dominam seus mercados e recompensam acionistas com disciplina. Agora, você pode estar se perguntando, e se eu não tiver $100.000 para investir hoje? A resposta é simples: comece com o que tem. Mesmo que seja $1.000, $5.000 ou $20.000, o princípio é o mesmo. O que importa não é o valor inicial, mas a consistência. Se você comprar ações dessas empresas todo mês, independentemente do preço, estará aproveitando o poder do dólar cost averaging. Quando o mercado cair, suas compras automáticas adquirirão mais ações por um preço menor. Quando subir, você já terá uma base sólida. É assim que investidores inteligentes constroem riqueza, sem tentar adivinhar o momento certo, mas sim aproveitando o tempo certo, o longo prazo. E aqui está a parte que a maioria das pessoas ignora: essas empresas não são apenas seguras, elas são resilientes. Vamos pegar um exemplo real. Durante a crise de 2008, enquanto o S&P 500 despencava 37%, a Coca-Cola caiu apenas 23%. A Visa, mesmo sendo uma empresa mais jovem, recuou 40%, mas se recuperou em menos de 2 anos. Já a United Health, apesar de operar em um setor politicamente sensível, caiu 30% e voltou a subir em 18 meses. E a Costco? Caiu 25%, mas já no ano seguinte estava batendo recordes. Isso não é sorte. É o que acontece quando você possui negócios com modelos tão fortes que até mesmo as piores tempestades não conseguem afundá-los. Mas não se engane, resiliência não significa estagnação. Essas empresas não estão paradas no tempo. A Coca-Cola está expandindo seu portfólio de bebidas saudáveis e explorando mercados emergentes. A Visa continua inovando em pagamentos digitais, com parcerias em criptomoedas e fintechs. A United Health está investindo bilhões em tecnologia de saúde, como inteligência artificial para diagnósticos e gestão de dados. E a Costco? Está abrindo lojas em novos países, testando modelos de e-commerce e até entrando no mercado de viagens. Elas não estão apenas sobrevivendo, estão se reinventando para dominar o futuro. E quanto à inflação? Outra preocupação comum. Mas veja só, a Coca-Cola tem poder de precificação. Quando os custos sobem, ela repassa parte para os consumidores sem perder vendas, porque as pessoas não deixam de tomar refrigerante por alguns centavos a mais. A Visa se beneficia do aumento das transações, já que mais dinheiro circulando significa mais receita para ela. A United Health tem contratos de longo prazo com ajustes inflacionários, e a Costco? Bem, ela é uma das poucas varejistas que se beneficia da inflação, porque os consumidores buscam seus preços baixos quando o dinheiro fica mais curto. Agora, uma pergunta crucial: por que apenas 4 ações? Porque foco é poder. Estudos mostram que a maioria dos investidores perde dinheiro não por falta de boas opções, mas por excesso de opções. Quando você tem 20, 30, 50 ações na carteira, é impossível acompanhar todas com a devida atenção. Você acaba se distraindo com o ruído do mercado, vendendo na baixa por medo ou comprando na alta por euforia. Mas quando você concentra seu capital em poucas empresas excepcionais, você as conhece a fundo. Sabe como reagem em crises, como crescem em expansões, como recompensam acionistas. Você dorme tranquilo, porque não está apostando, está investindo em negócios que entende e confia. E se uma dessas empresas enfrentar um problema? Primeiro, lembre-se, estamos falando de gigantes com décadas de histórico. Elas já passaram por guerras, recessões, pandemias e mudanças regulatórias. Segundo, mesmo que uma delas tropece, as outras 3 continuam trabalhando a seu favor. É por isso que a diversificação dentro da concentração funciona. Você não está colocando todos os ovos na mesma cesta, está colocando ovos em cestas à prova de balas. Mas talvez o maior benefício dessa estratégia seja psicológico. Quando você investe em empresas como essas, você para de se preocupar com o mercado. Não fica verificando o preço das ações todo dia. Não se desespera com manchetes sensacionalistas. Não vende na primeira queda. Porque você sabe que no longo prazo, o valor desses negócios vai se refletir no preço. E mais importante, você passa a enxergar o mercado não como um cassino, mas como uma ferramenta para construir liberdade. Liberdade de tempo, de escolhas, de segurança para você e sua família. Então, o que você vai fazer agora? Vai continuar pulando de ação em ação, perseguindo o próximo unicórnio, ou vai construir sua riqueza com alicerces sólidos? A escolha é sua.
Mas lembre-se, o mercado sempre recompensa quem tem paciência. E essas 4 empresas, elas já provaram inúmeras vezes que sabem recompensar quem acredita nelas. O momento de começar é hoje. O lugar certo é aqui. E o futuro? Ele está esperando por você. E estabilidade em tempos de volatilidade. Mesmo na aposentadoria, esses negócios continuam sendo pilares de resiliência. Coca-Cola e United Health, por exemplo, operam em setores que resistem a crises. As pessoas sempre vão precisar de bebidas e de cuidados médicos, não importa o cenário econômico. E mesmo que o crescimento desacelere, os dividendos, que com o tempo se tornam uma fonte confiável de renda, continuam fluindo. Você não está apostando em promessas, está confiando em empresas que já provaram, década após década, que sabem navegar em águas turbulentas. Agora, imagine que você já tenha construído esse patrimônio. O que vem depois? A beleza dessa estratégia é que ela não exige que você faça nada além de continuar fazendo o que já funciona. Não há necessidade de reinventar a roda, de buscar o próximo grande negócio, ou de se deixar levar pela ansiedade dos mercados. Enquanto outros gastam energia tentando adivinhar o próximo movimento do mercado, você simplesmente acumula mais ações de empresas que já dominam seus setores. Cada dólar investido hoje é um dólar que trabalha para você amanhã, multiplicando-se silenciosamente sem alarde. E se surgirem dúvidas? Se a tentação de vender em momentos de queda bater a porta? Lembre-se, os maiores erros dos investidores não são cometidos quando compram, mas quando vendem. Quem vendeu ações da Coca-Cola durante a crise de 2008 perdeu a chance de ver o preço se recuperar e mais que dobrar nos anos seguintes. Quem manteve Costco durante a pandemia viu o valor de suas ações disparar enquanto o mundo se adaptava ao novo normal. O mercado sempre testa a convicção dos investidores e recompensa aqueles que resistem. Mas não se trata apenas de resistir. Trata-se de entender que a verdadeira riqueza não é construída em dias, semanas ou até meses. Ela é forjada ao longo de anos com disciplina, consistência e uma visão clara do que realmente importa. Essas 4 empresas não são apenas ativos em uma planilha, são parceiras silenciosas na sua jornada financeira. Elas crescem, pagam dividendos, reinvestem em si mesmas e no processo, multiplicam o valor que você colocou nelas. E aqui está o segredo que poucos entendem. Quanto mais tempo você der a essas empresas, mais elas trabalharão a seu favor. Um investidor de 30 anos que começa hoje com R$20 mil e aporta R$500 por mês não está apenas acumulando ações? Está construindo um futuro onde o dinheiro trabalha por ele, não o contrário. Aos 65 anos, ele não precisará se preocupar com contas ou com a incerteza da aposentadoria. Terá um patrimônio que gera renda passiva, que pode ser usado para viver com tranquilidade ou para deixar um legado. Para quem já está mais próximo da aposentadoria, a estratégia se adapta. Não é preciso abandonar a lógica que funcionou por décadas, basta ajustar as proporções, reduzir a exposição a empresas mais cíclicas como Visa e Costco, e aumentar a alocação em negócios mais defensivos, como Coca-Cola e United Health. Garante que o patrimônio continue crescendo, ou pelo menos se mantendo, mesmo em cenários adversos. Afinal, a aposentadoria não é o fim do investimento, é apenas uma nova fase, onde a segurança e a previsibilidade se tornam ainda mais valiosas. O que todos esses cenários têm em comum? A simplicidade. Não há fórmulas mágicas nem segredos escondidos. Há apenas a escolha de confiar em empresas que já demonstraram, repetidas vezes, que sabem entregar resultados. Há a decisão de ignorar o ruído do mercado e focar no que realmente importa: a qualidade dos negócios, a consistência dos aportes e o poder do tempo. Então, pergunte a si mesmo: você prefere passar os próximos anos correndo atrás de oportunidades duvidosas, trocando de estratégia a cada nova moda do mercado? Ou prefere construir algo sólido, algo que cresce enquanto você vive sua vida? A resposta define não apenas o seu futuro financeiro, mas também a paz de espírito que vem com saber que você está no caminho certo. O momento de agir é agora. Não porque o mercado esteja em alta ou baixa, mas porque cada dia que passa é um dia a menos de juros compostos trabalhando a seu favor. Abra a conta, faça o primeiro aporte, configure os investimentos automáticos e deixe o tempo fazer o resto. O futuro não espera, mas ele recompensa quem começa cedo, quem persiste e quem tem a sabedoria de escolher o caminho mais seguro. E quando você olhar para trás, daqui a 10, 20 ou 30 anos, verá que a maior recompensa não foi apenas o dinheiro acumulado, mas a liberdade que ele proporcionou. A liberdade de viver sem medo, de tomar decisões sem restrições financeiras, de ajudar quem você ama e de deixar um legado que vai além dos números.
Essa é a verdadeira riqueza, e ela está ao seu alcance. Basta começar. E estabilidade. Você pode viver dos dividendos e, se necessário, vender pequenas quantidades das ações ao longo do tempo. Agora vamos falar de impostos, um detalhe que muitos ignoram, mas que faz toda a diferença. Onde você deve manter essas ações? Em contas com vantagens fiscais, sempre. Comece maximizando sua Roth IRA. Dentro dela, essas 4 ações crescerão livres de impostos para sempre. Sem tributação sobre dividendos, sem ganhos de capital na venda, sem surpresas na hora de resgatar. É o cenário ideal. Se já tiver esgotado sua Roth IRA, passe para IRAs tradicionais ou planos 401k. Aqui o crescimento é diferido, você só paga impostos na retirada, e com sorte, em uma alíquota menor na aposentadoria. Se mesmo assim ainda tiver capital para investir, abra uma conta de corretagem comum. Nela, essas ações continuam sendo eficientes do ponto de vista fiscal. A Coca-Cola e a United Health pagam dividendos qualificados, tributados como ganhos de capital, bem abaixo das alíquotas de renda comum. A Visa distribui dividendos modestos, mas cresce principalmente pela valorização das ações. E a Costco? Seu modelo de negócios prioriza o reinvestimento, então os dividendos são mínimos, e você só paga imposto sobre ganhos de capital quando vender, algo que pode adiar por décadas. A regra é clara: compre, segure e deixe o tempo trabalhar a seu favor. Nada de operações frequentes. Isso só aumenta custos e interrompe o poder dos juros composto. Agora, por que exatamente essas 4 ações? Por que não a Apple? A Apple é excepcional. Nós mesmos temos uma posição significativa na Berkshire. Mas se estou construindo um portfólio enxuto, com apenas 4 ativos, quero diversificação real. A Apple é tecnologia pura. Essas 4 empresas me dão exposição a bens de consumo básico, serviços financeiros, saúde e varejo. Um equilíbrio muito mais sólido. E a Microsoft? Mesma lógica. Uma empresa fantástica, mas eu busco variedade setorial. Por que não JP Morgan ou Bank of America? Bancos são mais cíclicos e alavancados do que eu gostaria em um portfólio concentrado. A Visa me dá exposição ao setor financeiro com uma dinâmica muito mais previsível e resiliente. E a Amazon? A Amazon é cara e não paga dividendos. A Costco, por outro lado, me dá exposição ao e-commerce através de seu negócio online, além de um modelo de assinatura que eu admiro profundamente. Por que não ExxonMobil ou Chevron? Energia é um setor volátil, dependente de commodities. Eu prefiro empresas com fluxos de caixa mais estáveis e previsíveis. E Procter & Gamble ou Johnson & Johnson? Ambas são excelentes e eu as teria com prazer. Mas a Coca-Cola já ocupa o espaço de bens de consumo, e a United Health cobre saúde. Com apenas 4 vagas, essas escolhas me oferecem a combinação ideal de qualidade, crescimento, rendimento e diversificação. O que torna esse portfólio verdadeiramente resiliente? Primeiro, essas empresas já sobreviveram a tudo que a história lançou contra elas. A Coca-Cola atravessou 2 guerras mundiais, a Grande Depressão, a estagflação, múltiplas recessões. A Visa resistiu à crise de 2008, quando os mercados de crédito congelaram. A United Health prosperou em meio a reformas regulatórias e mudanças no setor de saúde. A Costco cresceu durante o estouro da bolha da internet e a Grande Recessão. Elas não são negócios frágeis, são fortalezas. Elas se fortalecem diante da adversidade. Segundo, elas têm poder de precificação. Em tempos de inflação, aumentam seus preços. Em períodos de deflação, mantêm suas margens. Em momentos bons, crescem. Em crises, permanecem lucrativas. Essa flexibilidade é rara e valiosíssima. Terceiro, elas geram caixa. O fluxo de caixa livre financia dividendos, recompras de ações, redução de dívidas e investimentos em crescimento. Elas não dependem de financiamento externo. São autossustentáveis. Quarto, são lideradas por gestores competentes e honestos. Confio nessas equipes para tomar decisões inteligentes. Não preciso me preocupar com fraudes, expansões desnecessárias ou aquisições ruins. Elas farão o que é certo para os acionistas. Quinto, são amadas pelos clientes. As pessoas querem beber Coca-Cola, querem usar cartões Visa, querem seguro saúde da United Health, querem fazer compras na Costco. Essa lealdade é um fosso que poucos concorrentes conseguem atravessar. Para encerrar, deixe-me ser claro. Se eu tivesse que recomeçar em 2026 com capital limitado, essas 4 ações, Coca-Cola, Visa, United Health e Costco, seriam todo o meu portfólio de ações. Eu as compraria na alocação que descreve, investiria de forma consistente,
reinvestiria os dividendos e as manteria por décadas. Não negociaria. Não tentaria adivinhar o mercado. Não correria atrás de ações da moda. Apenas as possuiria e deixaria que o tempo fizesse sua mágica. Em 20 anos, esse portfólio valeria muitas vezes mais do que o investido. Em 30 anos, seria uma fortuna. Isso não é especulação. É investimento. Comprar grandes negócios a preços justos e mantê-los enquanto crescem. É simples. É monótono. E funciona. Essas 4 ações Blue Chip são tudo o que você precisa para construir riqueza substancial. Comece hoje com o que puder. Segure por décadas. Seu eu do futuro agradecerá.